A ascensão do totalitarismo no século XX demonstrou como os regimes empenhados no controle total sobre a sociedade poderiam, de fato, eliminar metodicamente todo o extrato de organizações não governamentais, associações cívicas e mídia independente, que, na maioria dos países, serve como um controle do poder do Estado. Usando os órgãos de repressão do Estado, a KGB, a Stasi, a Securitate, esses regimes buscaram criminalizar e silenciar todas as vozes dissidentes da sociedade. Após o fim da Guerra Fria, ilhas e totalitarismo sobreviveram em alguns lugares distantes, como a Coreia do Norte, e muitos descartaram esse fenômeno como uma relíquia do passado, um capítulo feio na história da humanidade que poderia ser testemunhado em uma visita à antiga sede da KGB em Vilnius, onde os museus agora preservam os instrumentos de tortura e repressão usados pelo Estado policial soviético na época. O mesmo ocorreu e vem ocorrendo também do lado ocidental, com os Estados Unidos dominando o cenário do controle de operações militares por todo o mundo, especialmente de nações soberanas no Oriente Médio, como Iraque e Afeganistão, mantendo a presença de tropas e agentes secretos como catalisadores de crises e torturas. Assim como na Rússia, nos Estados Unidos, quando os fatos não são documentados exatamente como deveriam ser em favor do governo de Biden ou Barack Obama, a informação é tratada como desinformação e opositores políticos são imersos em conspirações e processos inimagináveis, bem como relatos de torturas e ataques contra civis são omitidos em nações instáveis, como a CIA e as Forças Armadas Americanas têm realizado nos últimos 30 anos, quando presentes nessas nações. Na Rússia, a perseguição aos opositores de Vladimir Putin tem aumentado vertiginosamente a ponto de muitos desaparecerem sem vestígios, objetos, roupas pessoais e contas bancárias sendo desaparecidas da noite para o dia, de seus apartamentos como se nunca tivessem existido. Com praticamente todos os oponentes do Kremlin já presos ou no exílio, pode parecer que anos de repressão na Rússia alcançaram seu objetivo, mas no espaço de apenas 3 semanas, os serviços de segurança e os tribunais da Rússia cruzaram vários novos limites em sua campanha para destruir supostos inimigos, espiões e traidores. A prisão do repórter do Wall Street Journal em Moscou, Evan Gershkovich, em 29 de março, enviou um alerta assustador aos poucos jornalistas ocidentais remanescentes na Rússia sobre os riscos de viajar, conversar com fontes e simplesmente fazer seu trabalho. O jornalista americano foi detido sob suspeita de espionagem para Washington, foi o que afirmou a Rússia em 30 de março, provocando indignação imediata do Ocidente, com a Casa Branca condenando a alegação como ridícula. A última vez que Moscou prendeu um jornalista americano por suposta espionagem, uma acusação que Gershkovich, seu jornal e o governo americano rejeitam veementemente, foi em 1986, quando o país ainda estava sob o regime comunista soviético. Dias atrás, em 17 de abril, o político da oposição do governo russo, Vladimir Kara-Murza, foi preso por traição e por espalhar informações falsas sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, baseado na atual lei criada por Putin, que proíbe qualquer crítica ou questionamento a respeito do exército russo e de sua operação. Sua sentença de 25 anos foi 3 vezes mais longa do que qualquer outra imposta anteriormente por se manifestar contra a invasão russa. No dia seguinte, apoiadores de Alexei Navalny, o crítico mais proeminente do presidente Vladimir Putin, que está cumprindo pena de 11 anos e meio por suposta fraude e desacato ao tribunal, disseram que ele havia sido espancado por guardas prisionais pela primeira vez e enfrentava novas acusações, somando assim mais 5 anos por tentar agredir as autoridades da prisão. Muitos inscritos não recebem nossas notificações diárias. Isso acontece porque o canal sofre restrições da plataforma YouTube. Contribua com o nosso trabalho, faça uma doação de qualquer valor para nossa chave Pix, canalaramilitaroff@gmail.com. O Kremlin diz que não tem voz nas decisões do tribunal e o tratamento de Navalny é uma questão do serviço prisional. Putin disse aos russos que o Ocidente está tentando usar traidores como uma quinta coluna para semear a discórdia e, finalmente, destruir a Rússia.
Desde meados de março, o parlamento da Rússia também ampliou as leis de censura sobre o que as pessoas podem dizer sobre suas forças armadas e votou para estender a punição por traição à prisão perpétua em vez de 20 anos. Como retaliação à prisão do jornalista americano, os Estados Unidos não emitiram vistos para jornalistas russos que acompanham geralmente as delegações oficiais russas nas reuniões das Nações Unidas, especialmente após a Rússia assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, expressou raiva diante da situação e deixou um alerta a Washington. Não vamos esquecer, não vamos perdoar isso. Enfatizo que encontraremos formas de responder a isso para que os americanos lembrem por muito tempo que isso não se faz. E eles vão se lembrar disso. Lavrov passou a presidir várias reuniões do Conselho de Segurança da ONU a partir de 24 de abril em Nova York. No momento em que a Rússia assumiu a presidência rotativa do Conselho, que obedece a um ciclo de a cada 2 anos e por ordem alfabética. O Departamento de Estado americano não comentou imediatamente sobre a alegação de negação de visto, dizendo que não poderia falar sobre pedidos de visto específicos por causa das regras de privacidade. Os Estados Unidos levam a sério suas obrigações como país anfitrião da ONU sob o acordo da sede da ONU, inclusive no que diz respeito à emissão de vistos. Foi o que disse um porta-voz do Departamento de Estado. A maioria dos jornalistas ocidentais que faziam reportagens na Rússia deixou o país após a invasão em grande escala do Kremlin na Ucrânia, enfrentando relatórios, vistos e regulamentos de credenciamento mais rígidos. As tensões diplomáticas envolvidas sobre a guerra da Rússia, punições internas e perseguições não ocorrem somente na Rússia. Em 22 de abril, a Alemanha anunciou a expulsão em massa de funcionários diplomáticos russos de alto valor do país. As ações de Berlim foram avaliadas como um passo inequivocadamente hostil por Moscou. Como retaliação, a Federação Russa executou no dia seguinte, 23 de abril, operações de expulsão de ao menos 30 funcionários de missões diplomáticas alemães a se retirarem de Moscou. Anteriormente, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Maria Zakharova, anunciou a expulsão de mais de 20 diplomatas alemães da Federação Russa. Ou seja, foi uma resposta espelhada à expulsão da Alemanha de mais de 20 funcionários da missão diplomática russa. Com isso, Moscou expulsará 1/3 dos diplomatas alemães que trabalham na Rússia. A declaração do Ministério das Relações Exteriores russo enfatiza que a Alemanha está fazendo todo o possível para romper as relações russo-alemãs de longo prazo. Quer divulgar e expandir o nome da sua empresa no Brasil e no mundo? Envie-nos uma mensagem para contato@aramilitaroff.com que responderemos prontamente. Já se inscreveu e ativou o sino de notificação? Esta é a sua oportunidade para não perder nenhum vídeo aqui no canal.